Muito bem, reavivamento é tudo o que precisamos, né? É o que necessitamos. Tem sido o nosso tema da nossa campanha de jejum e oração. Já trabalhamos nas 2 primeiras semanas, em 2 partes diferentes, Abacuque 3:2, né? Estamos vendo e veremos durante toda essa campanha alguns textos bíblicos sobre avivamento. Desta feita nós vamos para o livro de Isaías, capítulo de número 44. A passagem que nos é sugerida é o versículo de número 3, mas eu quero ler os versículos 1 ao versículo 5. Nós vamos passar pelo versículo 3, mas eu gostaria de ler esses 5 primeiros versículos de Isaías 44. E depois nós vamos trabalhar um pouquinho essa passagem aqui, falando sobre o avivamento. Reavivamento é o que necessitamos. Isaías 44, de 1 a 5, diz assim: Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei na água sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá: eu pertenço ao Senhor. E outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Que Deus aplique esse bendito trecho da sua palavra, que nós vamos trabalhar nele nesse momento. Esse é um trecho, mais um trecho do Antigo Testamento, como falei, que trata sobre o reavivamento. Claro que de forma bem direcionada aí no tempo de Israel, aí dentro de uma profecia, né, de uma promessa deixada pelo profeta Isaías. E para nós entendermos um pouquinho dessa promessa aí que é redigida, e o nosso enfoque vai ser aí no versículo de número 3, é o nosso versículo chave dessa noite, nós precisamos entender um pouquinho as condições, o momento em que passava o povo de Israel, quando dessa profecia, quando dessa promessa feita pelo profeta Israel para o povo, profeta Isaías para o povo de Israel. Então veja bem, como era o momento, né? Quando nós falamos de 2 Crônicas 7:14, nós fizemos até um pouco de menção sobre Isaías. Isaías foi um profeta que falou exaustivamente para o povo de Israel. E o que a gente pode observar de transformação e de mudança no povo de Israel? Nada. Tudo que ele profetizou, toda a sua energia espiritual transmitida para o povo, clamando para um reavivamento, para uma mudança de postura, para que o povo se arrependesse, como falou ali Deus em 2 Crônicas, se voltasse para Deus, buscasse a face do Senhor. Isso de fato não era seguido, não era acreditado pelo povo de Israel. E o que acontece? Que no livro do profeta Isaías virá uma série de declarações da parte de Deus para o seu povo, e algumas muito profundas, outras muito belas, e outras de advertência. E o capítulo de número 43, o capítulo anterior que nós lemos essa passagem, talvez a gente possa fazer um resumo de todo esse ambiente, de todo esse cenário, para que as palavras mencionadas no capítulo 44, de 1 a 5, possam fazer sentido, né? Deus no capítulo 43 vai falar sobre o cuidado, o amor pelo povo de Israel, aquele povo separado, aquele povo escolhido, aquele povo que vai ser até mencionado sobre isso, um povo que ele encoraja a não ter medo, mas que abandone seus pecados, que se volte para ele. E parece que a ideia que nós vamos ver quando inicia-se o capítulo 44, só para os irmãos terem uma figura de linguagem na sua mente, seria mais ou menos aquele olhar de um pai e mãe. Eu ainda não tenho esse olhar, né? Sobre seus filhos, quando eles estão dormindo à noite. Você, pai e mãe aqui presente, sabe muito bem do que eu estou falando. E nós, de certa forma, que todos nós aqui somos filhos, já fomos, quem sabe, certamente alcançados por esse olhar, né? Do pai e a mãe que se aproxima do berço, ou então do filho já grande, e começa a pensar no futuro do seu filho. E começa ali
emanar bênçãos sobre o seu filho, pedindo que Deus cuide, que Deus abençoe, e rogando para que esse filho seja uma bênção, e que os anos se passem, mas ele continue nos caminhos do Senhor. Você sabe muito bem que é isso, papai e mamãe. Então parece que Deus olha para o povo de Israel com esse mesmo cuidado, com esse mesmo olhar, com esse mesmo amor que um pai ou que uma mãe tem pelo filho. Quando ele adormece, você vai lá antes de dormir e diz: oh meu filho, que você tenha um futuro abençoado, que Deus te proteja, te livre do mal. Parece que o sentimento e a forma de lidar de Deus em relação ao povo de Israel era essa que aparece no capítulo 44. E no capítulo 43 ele está falando: olha, vocês são minhas testemunhas, vocês são meu povo, vocês são os meus filhos, não tenham medo. Olha, eu por amor a vocês farei muitas coisas no meio desse povo. Mas o povo não corresponde. E a segunda parte do capítulo 43, a partir do versículo de número 14, nós vamos ver já um Deus que, apesar de ter demonstrado esse olhar carinhoso, esse posicionamento cheio de cuidado pelo povo de Israel, vai dizer também para esse povo: olha, vocês são um povo religiosamente cansados. Lá no versículo de número 22 do capítulo 43, a palavra de Deus diz assim: ó: contudo você não me invocou, Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Um povo religiosamente cansado, um povo que era notoriamente conhecido pela sua religião, mas não pela sua espiritualidade. E Deus se voltava para esse povo e dizia: olha, vocês são cansados, há tanta mistura, em vez de espiritualidade, há tanta religiosidade que caminha para o lado da idolatria, vocês estão cansados religiosamente. Esse era o olhar de um pai para um filho chamado Israel. E ele dizia também: olha, além de vocês serem religiosamente cansados, agora Deus, como pai, vai falar do sentimento dele. No versículo 24 ele diz o seguinte: você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios, mas você, olha só a palavra de Deus, povo de Israel, você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Deus está dizendo para o povo de Israel que ele é um povo cansado de tanta religiosidade, misturada aí, que adentra pelo campo da idolatria. E Deus diz: olha, eu também estou exausto. Eu estou exausto porque vocês, o peso do pecado de vocês chega até mim. Então esse é o olhar de um pai que queria o melhor para o seu filho, queria um futuro promissor para aquela nação, mas ao contemplar de uma forma mais profunda, ele diz: olha, vocês são extremamente religiosos, e vocês estão sobrecarregados de pecado que incomoda os céus. E aí no final do último versículo do capítulo 43, e aí serve para a gente adentrar no capítulo 44, Deus diz para o povo de Israel: por isso envergonharei os líderes do templo, entregarei Jacó à destruição, e entregarei Israel à zombaria. E aí tem um decreto aí do futuro de Israel. O que Deus estava dizendo? Olha, para um filho que eu amo tanto, para um filho que eu desejo um futuro tão promissor, um povo que eu cuido tão bem, o que vem pela frente não é nada agradável. Por causa do desleixo para com Deus, por causa da falta de espiritualidade, o excesso de religiosidade e a sobrecarga de pecados, Deus está dizendo: olha, Israel será entregue à zombaria. E qual era a zombaria aí que Deus estava se referindo? Posteriormente o povo seria levado cativo pelo Império Babilônico. Então uma sentença está sendo decretada para o povo de Israel. Ou seja, o mesmo pai que olha de forma tão cheia de amor para o seu filho, e quer que ele tenha um futuro tão promissor, ele contempla esse futuro, seu filho, e diz para essa nação, diz para Israel: olha, vocês serão entregues à zombaria. Vocês estão sobrecarregados de pecado, vocês misturaram tudo que é religião, então agora vai vir aí algo nada agradável para vocês. E aí é com esse cenário, é nesse ambiente que nós adentramos aí no capítulo de número 44. E é interessante observar, irmãos, que apesar de dar essa sentença do futuro do povo de Israel, o posicionamento, a postura de Deus permanece sempre a mesma. Ele anuncia um juízo, mas ao mesmo tempo ele garante a libertação do povo, ou seja, ele prescreve, ele predita a libertação do povo. Ou seja, o povo se rebelou, é um filho rebelde de Israel, mas Deus promete um reavivamento sobre a sua nação.
Deus promete um reavivamento sobre o seu povo. E aí o capítulo 44, e eu queria trabalhar versículo a versículo com você, vai mostrar desse Deus amoroso, desse Deus de fato que já tinha decretado essa sentença sobre o futuro de Israel, mas também que apresentava uma promessa de reavivamento para o seu povo. E essa promessa ele começa dizendo: mas escute agora Jacó meu servo, Israel a quem eu escolhi. E se você olhar de uma forma bem fixa, e a gente dentro desse tema sobre reavivamento que temos trabalhado já desde o início do ano, você vai lembrar quando, olha só as palavras que Deus usa: meu servo, a quem escolhi, escute agora meu Jacó. O que Deus está falando sobre isso aí? Nos lembra 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo, que chama pelo meu nome. Ou seja, o pensamento de Deus com o passar das eras continuava sendo de um povo escolhido. Israel era o povo querido de Deus, era aquele povo obstinado, rebelde, coração pecaminoso, mas continuava sendo o povo de Deus. E Deus olha para ele e diz: olha, você é meu servo Israel, você é quem eu escolhi, você continua sendo o meu povo, que se chamar pelo meu nome, uma promessa de reavivamento existe para vocês. No Novo Testamento a gente vai ver algo parecido, falando para o povo de Deus, para os salvos em Cristo. Carta de Pedro: porém, vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é o quê? Proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro continua dizendo: vocês antes nem eram povo, agora vocês são povo de Deus. Ele está falando para quem? Para os cristãos, para todos aqueles que vierem a receber Jesus, povo de Deus. Então observa que a promessa de reavivamento de Isaías passa pelo reconhecimento de Deus, que Ele não deixa de ser o Pai amoroso, o Pai cuidadoso, meu servo, Israel a quem eu escolhi, continua sendo esse povo escolhido de Deus. E qual é a lição que a gente tira dessa apresentação de Deus nessa promessa de reavivamento? É que Deus não abre mão dos seus, Deus não abre mão do seu povo. O povo se torna rebelde, um povo se torna pecaminoso, um crente pode virar as costas para Deus e cometer graves delitos, mas a postura de Deus continua sendo a de um pai amoroso. A palavra de Deus para nós em Isaías 44:1 diz isso: Deus não abre mão de você, Deus não abre mão do seu povo, Deus não abre mão da sua igreja, independente do momento que ela esteja passando. É seu povo, são servos e servas de Deus. Deus não abre mão de você. A promessa de reavivamento para Israel passava por essa mensagem: Deus não abre mão daquilo que é seu, Deus não abre mão daqueles que são seus. E aí Deus continua, aí depois dessa apresentação ele diz: assim diz o Senhor, aquele que o fez. Olha, mais aí uma demonstração da propriedade do povo sendo de Deus, que o formou no ventre e que o ajudará. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão do versículo 2. Ou seja, Deus rapidamente, mais uma vez, demonstra a Israel que Ele está com Israel desde o início da sua história, desde do posicionamento de Deus em reconhecê-lo como povo de Deus. E Ele diz: a quem o formei no ventre, que o formou no ventre e que o ajudará. Parece estranho. No último versículo do capítulo 43, Deus faz uma sentença, decreta uma sentença. Qual era essa sentença? Esse povo sobrecarregado de pecados, o que vai acontecer com eles? Serão entregues à zombaria, serão entregues à destruição, serão levados cativos. Mas esse mesmo Deus que decreta essa sentença é o Deus que diz: eu o ajudarei. Esse Deus que te formou, esse Deus que te acompanha desde o início, é o Deus que promete o reavivamento e diz: eu o ajudarei. É o Deus que te ajudará. O mesmo Deus que entregou o julgamento, é o mesmo Deus que entregou na mão dos babilônios, é o Deus que está dizendo: eu vou ser o seu ajudador. E para confirmar isso aí, Deus usa mais uma vez de um lado muito especial dessa relação com o povo. Ele diz: não tenha medo, ó Jacó meu servo, Jesurum a quem escolhi. E aí você diz, né? O que é Jesurum, né?
Que palavra é essa, meu Deus? Jesurum era um termo hebraico, né, que significava sempre relacionado à retidão e à integridade. Mas, dependendo da forma como era usado, estava se falando como se fosse uma palavra afetiva, um termo amoroso, um termo carinhoso. Então Deus está dizendo: vocês serão entregues ao cativeiro, mas eu ajudarei, Jesurum. Eu ajudarei você que é para ser meu povo. Olha, eu com muito carinho, com muito cuidado, eu vou cuidar de vocês. E se levarmos a expressão ao termo da tradução da palavra, Jesurum, como sendo reto, retidão, integridade, talvez fosse uma forma de Deus também lembrar ao seu povo. Seja um lembrete para o povo de Deus, que Deus requer que o seu povo ande em retidão. Deus requer que o seu povo ande em integridade. Ontem nós falávamos ali nos homens sobre Jó, e eu dizia, né, sobre o que Deus afirmou de Jó lá dos céus, né? Homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Um homem que procurava viver em retidão diante de Deus e dos homens. Deus faz um lembrete para o povo de Israel, mesmo que de forma carinhosa, dizendo: olha, povo sobrecarregado de pecados, vocês deveriam ser chamados de um povo íntegro, de um povo reto. E mesmo assim Deus promete, fazendo esse lembrete, quem sabe, Deus promete: eu os ajudarei. Esse que te formou no ventre é o Deus que te ajudará. E logo em seguida, no versículo de número 3, e essa expressão aí, Jesurum, só para quem gosta um pouco dessas coisas, ela vai aparecer lá em Deuteronômio por 2 vezes, capítulo 32, 15 e Deuteronômio 33, 26, Deus aparece mencionando essa palavra ao povo de Israel dessa forma carinhosa, uma palavra aí de forma afetuosa, mas que seu significado era como se estivesse falando a um povo que deveria viver de forma íntegra, de retidão. E no versículo de número 3, que é o foco aqui, que é o destaque da nossa palavra dessa noite, a palavra de Deus é essa aqui: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Eu derramarei meu espírito sobre a sua prole, sobre a sua descendência, e minha bênção sobre os seus descendentes. Então olha só, agora que é o ápice aí dessa promessa de reavivamento, ela se consuma aí, nesse versículo de número 3. O que Deus está dizendo para o seu povo? Um povo sobrecarregado de pecados, um povo agora que vai ser entregue à zombaria, que será levado cativo, vem a promessa de reavivamento. Um povo que estará sedento espiritualmente, porque antes ele só queria saber da sua religiosidade, e por pensar dessa maneira se mescla, mistura, faz uma bagunça, de tal maneira que adentra a idolatrar tantos outros ídolos. Deus está dizendo para esse povo: olha, esse povo que experimentou de tudo, um povo que está sedento espiritualmente, essa terra sedenta, o que Deus promete? Eu derramarei água. Deus estava dizendo assim para o povo, né? Que o suprimento da espiritualidade necessária, não mais religiosidade, mas o suprimento de um Deus presente, de um Deus poderoso, de um Deus ativo, de um Deus agindo no meio do povo. Esse povo aí que já tinha contemplado tantas maravilhas quando da saída do Egito, esse povo que tinha convivido e experimentado de Deus das mais diversas e extraordinárias formas, Deus estava dizendo: agora é um povo sedento, agora é terra seca, é terra árida, terra sedenta. E Deus promete o quê? Eu vou agora suprir, eu vou conceder agora uma nova vitalidade, eu vou derramar águas sobre esse povo sedento. E aqui, irmãos, muitas coisas se confundem, e quando a gente vê essa ideia de jogar água sobre uma terra sedenta, a gente sabe aqui, quem já viu a imagem de uma terra seca, muito tempo, né? Lembra aqui o Cantareira, né? Quando estava bem sequinho, né? Alguns meses atrás, aquela terra toda rachada. E hoje você contempla, graças a Deus, com a chegada das chuvas, um cenário totalmente diferente. Então imagine que Deus olha para o futuro de Israel e um povo cativo, e Ele faz uma promessa de reavivamento: vocês são essa terra sedenta, vocês são esse solo há muito tempo sem água,
eu vou derramar as águas do Espírito sobre vocês. Eu vou revitalizar a história do meu povo, eu vou revitalizar a vida de vocês. É obra do Espírito Santo, irmãos. E a gente tem trabalhado sempre que fala sobre reavivamento isso aí, né? Reavivamento não é produzido por homens, é uma obra extraordinária, é uma visitação incomum do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus está dizendo para o povo de Israel: onde houver um povo sedento, um povo totalmente seco espiritualmente falando, é lá que eu vou derramar as águas do meu Espírito. Agora Israel vai poder florescer de forma majestosa, como nunca talvez antes, né? E Deus faz sempre essa colocação, né? Salmo de número 1, versículo 3, nós vamos ver lá como, quando o Salmo fala sobre o homem bem-sucedido, digamos assim, o homem feliz, o bem-aventurado. Ele diz o que? Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Ou seja, a vida vai ter frutos, vai ser revitalizado, sempre vai ter a água para nutrir, vai haver nutrientes nessa árvore aí de Salmo 1:3, né? E Deus vai falar também de outra forma nisso aí. Eu creio que Jeremias capítulo, deixa eu só achar aqui, capítulo 17, ainda falando para o povo de Israel, 17, 7 e 8, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então olha só essa promessa para o povo de Deus, que um povo reavivado, um povo sobre o qual é derramadas as águas do Espírito, mesmo nos tempos de sequidão, será um povo que dará frutos. Essa é a palavra de Deus, essa é a promessa de Deus no reavivamento. Derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu Espírito sobre a sua família e minha bênção sobre os seus descendentes. Terra sedenta, homens sedentos para Deus, aí representa a mesma realidade. A terra sedenta é uma analogia de um homem sedento pelo Espírito, de um homem seco espiritualmente, precisa de um reavivamento. É uma vida que precisa ser reavivada, é uma vida sobre a qual as águas do Espírito precisam ser derramadas. E também fala aí sobre a vinda dessa água. O que é a vinda dessa água? É a vinda de Deus para transformar todas as coisas. É essa visitação extraordinária do Espírito de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre vidas. E quando vem essa visitação de forma incomum, extraordinária, a vida nunca mais é a mesma. Essa tem sido a temática de todos os reavivamentos que aconteceram na história do mundo. Onde havia terras secas, onde havia vidas sedentas, onde havia homens e mulheres secos espiritualmente, Deus derramou a sua água, Deus transformou a história dessas vidas. Essa é a promessa de reavivamento. Não trata-se aí somente de um derramar de bênçãos, irmãos, como alguns pensam. Reavivamento é um tempo de bênçãos especiais também, mas trata-se de uma visitação de Deus para revitalizar a vida. E como nós falamos aí, a palavra avivar, em todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ela tem esse sentido, de trazer à vida aquilo que estava quase morto, né? Fazer florescer. Esse termo fazer florescer é exatamente o que aparece em Isaías 44:3. Deus vai trazer nova vida, vai fazer com que Israel agora floresça majestosamente como nunca antes visto. É a terra seca, é o derramar de Deus em contato com a terra seca, e o reavivamento acontece. Está entendido isso aí, irmãos? Então vamos lá, versículo de número 4, esse foi o ápice aí do nosso texto. Versículo de número 3, a promessa de reavivamento para o povo de Israel. E aqui a gente pode começar a ver, a partir do versículo 4 e a continuação: eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. E o versículo 5, o último versículo que nós lemos, nós podemos dizer que seriam aí os efeitos desse derramar de Deus. O que acontece quando essa promessa de reavivamento, ela é uma realidade?
O que aconteceria com o povo de Israel quando Deus derramasse a água na terra sedenta e torrentes na terra seca? E o versículo de número 5 diz o seguinte: os efeitos desse derramar de Deus. Um dirá: eu pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Eu chamo isso aí de os efeitos desse derramar de Deus. E o que acontece quando essa promessa de reavivamento sobre Israel se cumpre? Versículo de número 5 fala que vão haver novas adesões ao reino. Alguns aí entendem que seria um acréscimo do povo de Israel, mas a maioria dos intérpretes entendem que essa promessa de reavivamento tem como efeito, como resultado, não se limitar ao povo de Israel, não acrescentar habitantes no meio do povo de Israel, mas agregar, aderir, trazer novas pessoas para se tornarem parte do povo de Deus. Ou seja, um dirá: eu pertenço ao Senhor. Ou seja, ao contemplar esse derramar das águas de Deus, vidas se voltam para Deus e dizem: eu quero fazer parte desse povo. Eu quero pertencer ao Senhor. Eu quero colocar o meu nome Israel. Eu quero fazer parte dessa nação santa, desse povo eleito, desse sacerdócio real. E o que a gente descobre, irmãos, quando a gente faz um estudo sobre a história de todos os reavivamentos? Todos eles, sem exceção, são marcados pelo acréscimo, pelo ganho de muitas outras almas para Jesus. Esse é o reavivamento que o Senhor promete. Algo que começa dentro da igreja e que se espalha e traz muitas outras almas, adesão de pessoas para o reino de Deus. Um dirá: eu agora pertenço ao Senhor. E esse que diz isso não fazia parte do povo de Israel, mas agora ele diz: eu colocarei o meu nome Israel. Eu quero fazer parte dessa nação. Eu quero estar debaixo desse derramar de águas. Eu quero agora não mais viver na terra sedenta. E o que acontece? Esse povo, essas vidas aderem ao Senhor. E aí se cumpre isso em várias partes da história do novo avivamento. Lá em Atos 2,47, o que diz? E a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O que é isso? Efeitos do reavivamento que Deus realiza. Irmãos, as histórias do reavivamento comprovam isso. Uma igreja reavivada, uma igreja que busca pelo reavivamento, é uma igreja onde Deus, com muita satisfação, com muito prazer, agrega, adiciona, faz com que muitas outras almas venham fazer parte do seu povo. Esse é o reavivamento que Deus prometeu ao povo de Israel. Uma renovação de apreço também pelo Senhor. Além de adesão de pessoas ao reino, o que nós entendemos na interpretação desse versículo, que é uma nova perspectiva de Deus. Agora imagine aquele povo de Israel acostumado a virar as costas para Deus, a não buscar a face de Deus, como nós já estudamos. Quando vem o reavivamento, quando vem o derramar das águas do Espírito sobre o povo de Deus, você agora tem uma nova perspectiva sobre Deus. Parece que uma renovação do apreço por Deus. Deus agora vai ser o objeto da sua vida. Deus agora vai ser a sua maior apreciação. Você lembra quando você se converteu? Você só pensava em quem? Em Deus e no que Ele fez por você. Você queria falar de Deus para todas as pessoas, onde você via, não é assim? Foi isso que aconteceu, pelo menos com a maioria? Quando vem o reavivamento, irmãos, os efeitos desse derramar de Deus passam por uma nova perspectiva nossa em relação a Deus. Nós vamos apreciar Deus como nunca antes apreciamos. E também vamos poder dizer: eu quero carregar o nome de Deus comigo. Eu vou levar uma vida que honre o nome do único Deus verdadeiro. E tudo que você faz, tudo que você fala, as suas ações, você vai dizer: eu levo o nome de Deus comigo. Esse é o reavivamento que Deus prometeu em Isaías 44. Um povo que teve que ouvir de uma forma lamentável, e não somente ouvir, mas viver a sentença decretada por Deus. Ou seja, olha, a sobrecarga de vocês, as ofensas de vocês que chegam até os céus, vocês serão entregues à zombaria. Não porque não houve chances para vocês mudarem, mas foi a escolha de vocês. Mas Deus promete, mesmo sendo punidos,
Mesmo no cativeiro, Deus promete um derramar de águas e o fim da terra sedenta. E como efeitos, muitos dirão: eu pertenço ao Senhor. E outro escreverá na sua mão: eu sou do Senhor. E outro dirá: Israel é o meu nome. Esse é o reavivamento que Deus promete com seus efeitos: transformar a terra sedenta em alvo de derramar de águas do Espírito. A nossa oração, irmãos, tem que ser nessa campanha de reavivamento uma oração que seja compatível com a promessa de Deus no livro do profeta Isaías. Terras sedentas, vidas áridas, pecados, nós devemos dizer: Senhor, derrama as tuas águas extraordinárias sobre as nossas vidas, Senhor. E como efeito disso, Pai, produz uma revolução espiritual na tua igreja, para que muitas outras almas possam dizer: eu pertenço ao Senhor. Amém? Vamos orar? E que Deus nos abençoe para que essa promessa de reavivamento seja uma realidade. Nós não promovemos reavivamentos, mas nós podemos orar por eles. E nós podemos orar nessa noite: Senhor, derrama tuas águas do teu Espírito em vidas sedentas. Senhor, derrama, Senhor, anula toda a sequidão de corações com o lavar do teu Espírito Santo em nossas vidas. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, mais uma vez ministrada aqui em tua casa, nesta terceira semana, Pai, da campanha de jejum e oração. Obrigado, ó Deus, por cada vida presente aqui nesse lugar, pela sua consagração neste dia. E agora, Senhor, eu te peço que diante da tua palavra, que foi lida e explanada, que o nosso coração tenha mais uma vez sido alimentado pela grandeza de um reavivamento espiritual, Senhor. Nós não podemos realizá-lo, Senhor, isso é obra tua, do teu Espírito. Mas nós podemos, ó Deus, orar, dizendo: Senhor, derrama as águas do Espírito em corações secos. Derrama, ó Deus, águas espirituais em vidas sedentas por Ti. E agrega, Senhor, adiciona a Tua igreja à vida de muitos outros, que conosco possam dizer, não de forma religiosa, mas espiritual: eu pertenço a Deus. Dai-nos, ó Deus, o discernimento da Tua palavra, Senhor, e abençoa a Tua igreja. É a oração que Te fazemos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.